Bem, nesse tutorial passarei para vocês algumas facilidades do 3D Studio, né, para fazer animação de objetos, na verdade da câmera, ao redor de um objeto de forma automática. Isso é muito útil no caso de modelagens, no caso quando você modela algum objeto e quer expor ele para que seja vista todos os lados do objeto modelado. Bom, a princípio o que seria feito, né? Eu vou mostrar aqui um exemplo dessa animação pronta. Existe um objeto e há uma câmera circulando este objeto para que se possa ver todas as faces. Essa pequena travada na verdade não ocorre, né? Isso é devido ao próprio Windows Media Player aqui. Bom, a maneira usual de fazer isso seria criar a câmera, configurar a câmera manualmente, e toda a animação de forma manual, toda a posição circular da câmera seria feita de forma manual no 3D Studio. Isso demora, isso é simples, mas é um processo trabalhoso, demora cerca de 10 a 15 minutos. Essa forma que eu vou mostrar é em questão de 1 minuto, 2 minutos, automaticamente já estaria pronto esse tipo de recurso. Para fazer isso, deve-se ter uma versão do 3D Studio. Aqui eu estou usando o 3D Studio Max 2012. E isto é feito através de scripts, que na verdade são muito semelhantes a plugins. Scripts são arquivos instalados de forma adicional no programa, em que se roda e se adiciona alguns recursos complementares, muito semelhante a plugins, só que os scripts são mais leves que os plugins e são na verdade conjuntos de instruções. São uma espécie de bloco de notas em que há uma sequência de instruções aproveitando as próprias ferramentas e recursos nativos do 3D Studio Max e configurando eles de forma automática para facilitar algum recurso, alguma configuração que se queira na cena. Bom, existem vários plugins, a maioria deles, e scripts, a maioria deles são gratuitos. Aqui este site, www.scriptspot.com, há uma infinidade de plugins voltados ao 3D Studio Max, não só ao 3D Studio, mas também ao Maya e a outros programas também, como o SketchUp. E este é o link para este script que eu vou usar, o link direto, que é o Spiner. O Spiner, então, é o script que cria essa câmera de forma automática e faz o movimento circular também. Bom, eu já baixei o plugin, o script, ou melhor, ele está aqui, versão 1.0. Ele possui um tamanho muito leve, 6K, na verdade, como eu comentei, ele é uma espécie de bloco de texto, bloco de notas, né? É uma sequência de texto, então por isso ele é muito leve de ser usado. E eu vou carregar uma cena, que é essa mesma cena que eu rodei no vídeo, que é a escultura. Vou abrir ela. Ela já possui uma iluminação simples, Omni. Não possui animação nenhuma, que é a timeline. O trackbar está sem animação habilitada. Só existe o objeto, a iluminação básica e um piso com uma textura de azulejos, né, de ladrilhos, que na verdade é um plane texturizado. Tá? Aqui está a textura do azulejo e aqui está a textura de profundidade, que é o mapa bump. Bom, se eu for renderizar, está aqui, aqui é Viewport Perspective e renderizar. Aqui, não, render aqui, Quick Render. A cena está simples, é uma cena simples, sem nenhuma animação. Se eu quiser fazer o movimento circular sem necessitar então criar a câmera toda manual, o que eu faria depois de baixar o script nesse link que eu mostrei lá? Vou lá em Max Script, Run Script e busco o script que eu baixei. Está aqui. E vou abrir ele. No momento que eu abro uma janela, que é a janela de configuração do script. Tá? Então eu fui lá em Max Script, Run Script. Bom,
e busquei lá o arquivo que eu baixei no site. Só antes de configurar o script, mostrar o site. Este é o site que se faz o download, o script spot, diretamente no link que eu tinha mostrado antes, a descrição do script e aqui o download. Basta clicar aqui e fazer o download de forma gratuita. Foi o que eu fiz. Bom, para criar a câmera, então, basta selecionar Create Camera. Aqui em Rotate Around, eu vou escolher Choose Object e clicar no objeto que eu quero circular, no caso a escultura. Aparece o nome do objeto, no caso Default, aqui. Não é nesta primeira opção, é nessa segunda opção. E quando eu for em Go, ele vai perguntar se eu quero criar uma câmera target, uma câmera com alvo. Vou dizer que sim. Ele vai criar um alvo no centro do objeto, sim. E ele criou a câmera. Tá? Não vou fechar essa janela, porque eu vou mostrar as configurações aqui. E se eu for mexer na trackbar, eu vou ver que a câmera está animada. A câmera em roxo ali está girando, aqui, ó, está girando ao redor do objeto de forma automática. Isso quem fez foi o script. Se eu quiser ver a visão da câmera, basta eu clicar na Viewport Perspective, C, e aí eu tenho a visão da câmera aqui. Tá? Ali. Se eu der um play, inclusive aqui, já vejo que há animação em loop, em sequência, circulando o objeto. Isso de forma automática, então foi em segundos que eu criei esta animação, sem necessitar de toda a configuração manual. Bom, só que eu vejo que essa animação, se eu quiser distanciar mais a câmera, ou aproximar, ou enfim, elevá-la, eu não vou usar as configurações da câmera, que são estas. Eu vou usar a própria configuração do Spinner. Como eu faria? Aqui agora sim, Choose Object e clico na câmera. Então essa primeira opção são as configurações da câmera. Como eu não tinha uma câmera antes, eu cliquei em Create Camera antes. Agora que eu já tenho, eu vou clicar em Use Existing Objects, usar objeto existente, escolher objeto, Choose Object e clicar na câmera. Aparece câmera 1 aqui. E agora sim eu posso configurar a câmera através destes ajustes. O ajuste de raio é a proximidade da câmera, ou seja, o raio de ação entre o objeto e a lente da câmera. Quanto maior o raio, mais distanciada ficará a câmera. E quanto menor, estava em 100, eu vou colocar agora em 80. Clico em Go, você vê que se aproximou o raio, diminuiu o raio entre a câmera e o objeto. Toda vez que eu quiser fazer isso, eu teria que clicar em Choose Object, clicar na câmera, setar o valor e clicar em Go. Eu sempre teria que clicar em Choose Object. Notem que ele limpa as opções aqui no objeto. Tá? Então eu vou aproximar um pouco mais a câmera, Choose Object, clico na câmera, vou colocar 50, Go, está lá. Notem que ele cortou aqui a parte do objeto. A altura da câmera, o ajuste da altura da câmera é feita com o Height, a altura. Esse terceiro ajuste. Ele está desabilitado, mas na hora que eu clico na câmera ele habilita. Quanto maior a altura, mais elevada é a câmera, e assim, esse ajuste você nota que ele é feito em tempo real, então eu vou deixá-lo mais ou menos nesta altura. Tá. Assim. O length, comprimento, é o quanto de animação eu tenho, 100 quadros, 100 quadros. Se eu tivesse uma animação de 200 quadros, eu colocaria 200. Se eu colocar 50, que ele vai animar o giro completo até o frame 50. Eu vou deixar em 100, deixar a animação em 100. Aproveitando toda a timeline. Este aqui, essa segunda parte do script, eu só uso mesmo para captar o objeto na hora da criação aqui da câmera. Tá? Essa parte de baixo aqui é quanto à posição da câmera. O custom dele já é centralizado, que é 000 de coordenadas. Ele vai gerar o ponto pivô, o ponto central do foco da câmera no zero do objeto, aqui. Tá? Mas se você quiser ajustar outras posições, deslocando um pouco o ponto pivô, você pode mexer nesses valores
ou inclusive usar Center para centralizar, de acordo com outras configurações de outros objetos. Eu sempre deixo em Custom 000, ou Center, Center, Center também é a mesma. Agora sim, eu posso fechar. Está pronta a minha animação. Veja como é prático. Na verdade, por que eu falo para não ajustar a câmera aqui? Esse script é uma versão 1.0, ele possui um pequeno erro. Se eu for ajustar agora a posição da viewport aqui, você notará que vai dar vários erros. Ajustar aqui, pode ser que dê, pode ser que não dê. Nesse caso não deu, não ocorreu o erro. Mas poderia ter ocorrido alguns erros na hora de ajustar a posição pela câmera. Então eu não aconselho. Aqui. Isso. Usei o recurso do pan aqui. E para renderizar a sequência, F10 ou Rendering Setup. Em Single eu troco para todo o segmento de 0 a 100. Vou deixar numa resolução de 640 por 480 e um pouco mais abaixo vou salvar o arquivo, clicando em Save e em File escolher a sua localização, colocando o nome, animação OK desta vez, escolher o formato AVI, .avi, que é o formato de vídeo. Aqui em Setup eu vou deixar um codec de alta qualidade, por exemplo, DV Video Encoder. Se você tiver um DVX, algum outro codec Xvideo, você também pode usar, sempre em qualidade máxima. E quando eu clicar em salvar, eu também presto atenção se a câmera aqui em View está selecionada, para ele renderizar a partir da câmera. E com o render, começa a sequência de renderização. Bom, aí, de acordo com o seu processador, a velocidade varia. Depois que a sequência de render acabou, posso fechar a janela de render. E aqui está o vídeo gerado. Esse vídeo é resultado da sequência de render, então, que eu acabei de realizar. E era isso. Obrigado por assistir mais um vídeo tutorial. Até o próximo vídeo.